Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Kathleen Costa, falo da cidade de Sorocaba para o mundo. E hoje estou recebendo a Magda Brito, uma convidada muito especial que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Ela é mentora, treinadora de liderança e vendas. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os meus patrocinadores. RK, corretora de seguros com foco em planos de saúde para empresas. Cade Arts, diretamente da cidade de Piracicaba. Ela que transforma o seu sonho em forma de costura e bordado. O que você quiser, ela borda com o seu logo, a sua marca, o seu nome. Daniela, psicoterapeuta, neuropsicóloga, especialista em autismo. Atrium, estúdio de podcast, que também tem um ateliê de música e estúdio de fotos. Lourdes Magnani, mentora para mulheres, com O Despertar da Pérola, onde ela transforma a ostra em pérola. Edileuza, Mediar Prev, gostaria de agradecer, ela que faz terapia de casais e família. Gestora Thaís Mello. A Thaís, ela trabalha com tráfego pago e mídias sociais. E o nosso mais novo patrocinador, EM Trendsetters. Eles são uma agência de marketing digital e videomakers. Então, no final do episódio, nós vamos colocar para vocês a legenda com o Instagram de cada patrocinador para vocês conhecerem e seguirem. E agora eu quero receber aqui minha convidada super especial. Bom dia, Magda. Bom dia. Seja tudo muito bem? bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer receber você aqui. Ai, que felicidade, não? Quanto tempo que a gente estava conversando para fazer esse bate-papo, né? Verdade, é uma honra ter você aqui. E conta um pouquinho pra gente quem é a Magda. Nossa, que pergunta forte já de cara, assim? Como assim? Quem é a Magda, né? Eu posso dizer que hoje a Magda, atualmente, é o resultado da Magda menina, que eu sempre fui muito sonhadora desde pequena, porque eu tive uma infância não tão comum, né? E eu sempre tive querendo o quê? Ser alguém na vida. Essa disposição. Então, eu posso dizer que eu sou uma mulher de fé, de coragem, determinada. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, o Matheus e o Davi, um de 16 e um de 15 anos, pertinho os 2 meninos. Vou entregar minha idade, hein, agora, hein? Tenho 47 anos, não tenho vergonha de falar isso, porque muita gente esconde, né, a idade. E eu falo assim que quanto mais experiente a gente é, mais a gente tem para ensinar. E foi muitos desafios. Para chegar até hoje, eu passei por muitos desafios. Tive que retomar minha vida várias vezes, reinventar várias vezes. E uma frase que eu carrego comigo é assim: tudo na vida, ou você descobre um caminho, ou você faz um caminho novo. Muito bom. E assim foi a minha vida, né? Então, eu sempre tive um Deus muito forte comigo, que para ter essa força e essa coragem para começar na trajetória. Porque como que eu te falei, né? A infância, ela me travou. Tanto é que, imagina, nunca imaginei que eu ia estar falando assim com você, ou que eu fosse mentora, treinadora, que eu, né, palestrasse, que eu falasse em vídeos, pela infância que eu tive. Então, isso que eu gosto de inspirar as pessoas, né? E a minha grande motivação hoje, o que é? Eu sou apaixonada por pessoas e por resultados. Ah, que Então, bacana. é isso que eu consegui conciliar no treinamento com toda a minha vivência. E eu quero passar isso para as pessoas. Porque, assim, eu sou, como eu te falei no começo, eu sou muito sonhadora. Então, eu acredito que no mundo melhor, eu acredito sim que as pessoas podem ter resultados, mas através das pessoas. Ah, que bacana. E qual que era o seu sonho de infância? Ai, nossa, nada a ver com o que eu tô fazendo hoje, né? O meu primeiro sonho, assim, né, que eu tinha vontade de fazer, o que era? Eu queria ser dentista. Olha só. Dentista. Eu queria ser dentista, porque eu amava a minha dentista, então eu queria ser ela. Aí depois, eu queria ser professora de educação física. Certo. Né? Que depois, com a minha trajetória, eu vou te contar um pouquinho aí. Como que foi de dentista? Como assim, Magda? Você queria ser dentista e depois queria ser professora de educação física, Tudo a ver, né? Só que não. Tudo a ver, só que não. Então, tem um meio aí no caminho. E depois, né, eu hoje, imagina, não sou nem dentista e nem professora de educação física, né? Eu achava que você ia falar modelo, sonho de infância, porque geralmente as crianças é atriz, modelo, bailarina, pelo menos eu era essas coisas assim. Então, que nem assim, já que você tocou nesse assunto, né? Eu tive, sim, um momento, né? Essa é um segredinho, uma curiosidade, que quando às vezes eu vou no lugar, Magda, qual que é uma curiosidade? Eu já fui modelo manequim. Olha só que legal. Né, com o DRT.
Já dei aula também de manequim modelo. Olha Isso aí só. foi com 15 anos, nessa época. Que foi assim, eu queria me desenvolver. Porque é o que eu te falei, eu era muito tímida mesmo. Só que dentro da escola eu sempre tinha, assim, aquela liderança já. Eu era formadora ali de opinião dentro da sala de aula. Legal. Mas fora, se eu tivesse que ir fazer alguma outra coisa ou me expor mais, eu morria de vergonha. Nossa Entendi. Senhora. E depois, você conhece a Ana Paula Arósio? Nossa Sim, Senhora, da minha maravilhosa. época era ela, né? A estrela e tal. Linda demais, né? Então uma das formações que eu fiz de manequim modelo foi com ela, tenho foto com Uau, ela, que legal. sério. E depois uma das partes da minha vida, né, para conseguir dinheiro, eu ministrei aulas na minha cidade, porque assim, eu não te contei, eu sou paranaense, eu nasci em Campo Mourão, no Paraná. Olha só. Aí morei até meus 14 anos. Eu morei lá, depois eu vim parar em Avaré, aqui mais pro interior de São Paulo. Que bacana. Eu vim pra cá com 16 anos, eu tinha 16 anos. E depois fiquei lá e agora faz 3 anos que eu tô em Sorocaba. Então faz pouco tempo que eu tô aqui em Sorocaba, na minha trajetória. Ah, que legal. E aí, como foi sua trajetória de carreira depois que você foi modelo? Como que seguiu sua carreira? Porque o que acontece? O meu primeiro trabalho, vou colocar informal, foi quando eu fui entrar pro primeiro colegial, como eu tinha te falado. Eu vim de uma família muito simples, tá? Eu sempre estudei em escola pública. Certo. E o meu sonho, eu queria ser dentista. Aí, só que é muito incoerente hoje no Brasil. O que acontece? A gente estuda em escola pública, só que depois, para você entrar numa universidade pública, quem que entra? Geralmente, quem estuda em escola particular, Sim, né? Tem uma educação melhor e consegue passar sim. na universidade pública. O que eu falei? Eu falei assim para minha mãe, eu falei, mãe, como que eu vou conseguir passar em odontologia? E eu queria fazer em Londrina, na época. Eu falei assim, eu vou ter que estudar numa escola particular. Só que meus pais não tinham condições de pagar. Eu fui até uma escola, olha só onde que é essa parte de você querer alguma coisa. A determinação, né? Eu fui numa escola, era uma escola, né, Nossa Senhora Auxiliadora, de Cascavel do Paraná, e eu fui conversar com uma irmã. Eu contei a minha história pra ela e falei assim que eu queria muito, e meus pais não tinham condições, e eu consegui meu primeiro emprego lá. O que eu fazia? De manhã eu estudava lá, Certo. eu almoçava na escola, elas me davam o almoço, e à tarde eu trabalhava. Então, eu era auxiliar de professora, de tia, de pré-escola. Sim. Então, eu ajudava, cuidava das crianças. Esse Que foi legal. meu primeiro, em troca do meu estudo. Olha só, que Entendeu? incrível. Então, esse foi o meu primeiro emprego que eu falo, né? Informal. Sim. Então, isso que é determinação. Sim. Então, e hoje eu vejo que as pessoas faltam isso. Elas querem, Mas não tem mas eles estratégia, fica né? esperando, né? E essa foi a primeira, né? A informalidade que eu falo. E aí que foi a paixão por querer ser professora de educação física. Por quê? Ali eu via os professores, eu levava as crianças para as aulas e eu fiquei encantada. Eu É a falei aula assim, mais não. divertida, né? Eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero cuidar dessas crianças, sabe? Assim, eu quero cuidar deles. Eu falei, gente do céu, né? Só que o que aconteceu? Quando eu estava no final do terceiro colegial, o meu pai foi transferido, né, para Bauru, na realidade. Ele foi trabalhar em Bauru. Certo. Ele ficou um tempo em Bauru e depois ele veio trabalhar em Avaré. Certo. E a gente foi cair de paraquedas em Avaré. Nunca tinha ido para o estado de São Paulo. Nós fomos morar em Avaré. Meus pais vieram, eu tenho um irmão. E ali não tinha faculdade de odontologia. E como eu já tinha mudado a ideia e Pra queria educação física, e em Avaré tinha faculdade de educação física. É. Então, a minha primeira formação que eu tenho é educação Sério? física. Eu sou formada em Olha só. educação física. Mais uma curiosidade, Mais além uma de ser modelo, curiosidade, formada em né? educação física. Então, eu fiz a faculdade de educação física. É. Em final de semana, na época de estágio, Nossa, fui monitora em hotel fazenda, Ai, sabe? que legal. Assim, Bem então, divertido, né? Então, era ligado com a criança, né? Sim. Então, é uma outra faculdade, é uma outra curiosidade, né? Sim. Modelo, professor de educação física, tudo a ver com o que Como eu que faço você caiu no hoje. banco? Conta pra gente, mulher. E daí foi essa trajetória ali. É. E o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa concessionária, depois no registro, né, Certo. contando da trajetória. Meu primeiro registro foi numa concessionária de carros. Ah, que Eu legal. comecei como telefonista, depois eu fui ser vendedora. E depois eu virei gerente de consórcio com 17 anos, só pra você ter uma ideia. E ali eu trabalhava para poder pagar a minha faculdade. E o que aconteceu? Foi muito rápido, porque aquilo que eu te falei, eu coloquei na minha cabeça que para eu conseguir alguma coisa dependia só de mim.
Eu não ia ter um pai para pagar uma faculdade, Sim. sabe assim? Eu não ia ter um pai para me dar um carro. Então, tudo dependia de mim. E o que que eu fiz ali? Eu vi a possibilidade. Telefonista, depois comecei já a ser vendedora de carro. E isso aí é um grande marco que eu tenho na minha vida, que eu falo assim, foi a primeira conquista que eu tive na minha vida, foi com 17 anos. Olha só que Chegou em incrível. julho, quando eu tinha 17 anos, o seu Daniel fez uma proposta para os vendedores, que quem vendesse 50 cotas de consórcio ia ganhar um carro. Uau! Imagina, eu com 17 anos, Que incrível. não tinha condições nenhuma de ter um carro, muito menos um carro Sim. zero. Imagina como que foi. Eu Meu emagreci 8 Deus. quilos aquele mês. Uau! Era a chance da minha vida de ganhar um carro. Agora você pergunta assim, Magda, você tinha toda essa expertise? Não. Mas determinação. Eu dominava consórcio? Não. Eu tinha acabado de virar vendedora de carro. Aí, quando surgiu isso, eu falei, eu vou, é a chance da minha vida. O que eu fiz? Eu falo que praticamente eu virei guarda-mirim, porque era diferente. Hoje tem a rede social, tem Instagram, tem um monte de coisa. Naquela época não tinha, Sim. né? Era a época do celular tijolão ainda, nessa época, né? Então, o que aconteceu? Lá tinha os folhetos do consórcio. Eles davam boné, camiseta, toda a parte de consórcio. E a minha estratégia? Saía panfletando, Olha só. batendo de porta em porta. Certíssimo. Eu ia por um lado da rua, entregando o jornalzinho, só que eu saía correndo com medo que alguém perguntasse alguma coisa. Porque eu era ainda muito tímida, Sim. por mais que eu já tinha desenvolvido. Mas eu não dominava, assim, o assunto. Só que nessa, depois o pessoal começou a ligar, até que eu comecei a fechar. Eu grampeava o meu cartão no jornal, entregava no semáforo. Olha só. E depois eu ficava rezando se o pessoal entrasse em contato comigo. E assim foi. O pessoal começou a entrar em contato, eu fui me desenvolvendo, pesquisando mais o produto para me desenvolver. Resumidamente, quando faltava uma semana, eu tinha vendido 33 cotas de consórcio. E eu chorava com a minha mãe e falava, mãe do céu, falta uma semana. Eu vou morrer na praia, o que eu vou fazer? E sempre muita fé, eu sempre tive muita fé. Sabe, eu lembro como se fosse hoje. Eu ajoelhei, rezei e falei, Deus, me dá uma luz. E eu lembro que era num sábado. Um cliente me ligou e falou assim, Magda... E lá, a Avaré, não sei se você conhece, tem a represa, né? E um cliente me ligou falando assim, Magda, eu tô com uns parentes aqui em casa. Você não pode vir falar do consórcio, né? Que eles queriam saber. Sim. Aí eu fui lá, fechei mais 2 cotas. E daí que veio a minha... Olha só, que hoje é super comum isso. Veio assim, né, na minha cabeça, a minha ideia. Eu vou começar a ligar para todo mundo que eu vendi para ver se eles têm uma indicação. Olha só. Nossa, e hoje é super normal. Olha a dica já, né? Uma puta dica de vendas, a indicação. A indicação, né? Eu falei assim, nossa, fiz isso. E comecei na segunda-feira. Ligar para todo mundo. Olha. Que eu tinha fechado o consórcio. Se eles tinham algum amigo para indicar para fechar o consórcio. E aí assim foi. Fechei com 67 cotas de consórcio. Uau, a meta era 50. Era 50. Caraca. Então, assim, quando a gente foi, né, na reunião, e daí seu Daniel foi e me deu parabéns com todo mundo. Olha porque isso só. era regional dele, era Avaré e Bauru. E eu fui a única que consegui. Os outros vendedores que eram mais velhos e tal, mais experientes, né, ninguém conseguiu. Né? O mais próximo tinha vendido 28 cotas, para você ter uma ideia. E ali foi assim, ele me pegava, né, me abraçava, Magda, minha menina, né, como que você conseguiu, o que você fez, conta pra gente. Falei, seu Daniel, eu só tinha um sonho. Olha, que incrível. Eu falei assim, era a chance da minha vida. Que exemplo de determinação, né? Você é determinação pura. Por isso que eu falo que eu sou determinada, Demais. intensa, focada. E ele falou assim, conta isso. Eu falei, seu Daniel, eu só tinha um sonho, era a chance da minha vida ganhar um carro. Ou era agora, ou era agora. E que carro que era? Um Ford Ka. Ah, que legal. Porque isso que aí, cor? Vermelho. Ah, que vermelho. O sonho de toda menina, né? Vermelhão, vermelho. Nossa. Porque eu lembro que uma das, né, um pouquinho antes disso, um cliente, Furigo, nunca esqueço o sobrenome dele, que a gente chamava ele de Furigo. E ele foi e comprou um carro pra filha dele e queria todo aquele laço vermelho e tal. E era um Ford Ka vermelho. E eu lembro quando eu entreguei com flores e tal, depois que eles foram embora, eu lembro que eu chorei muito. Porque eu falei, nossa, olha só, um pai dando um carro pra filha, que ela fez 18 anos e tal. E quando o seu Daniel fez a proposta, eu falei, a Ford Ka é vermelha, hein, seu Daniel? É que eu tenho que resumir aqui pra você, senão eu vou ficar só falando disso. E ele, sempre quando ele ligava pra mim, Magda, seu Ford tá guardado, é vermelho, tá aqui na loja. Gente, então ele sempre me incentivou. Emocionante. Isso que é legal também, um exemplo de gestão. Sim. Porque ele sabia como me incentivar.
né, movida com o meu sonho que eu tinha. E eu lembro, né, e então meu primeiro carro foi um carro zero, né? Então foi a minha primeira conquista. Que legal. Então, e ele falou assim, Magda, a partir de hoje, então, no meio de todo mundo aqui, eu quero te promover a gerente de consórcio. Uau, olha isso, com 17 anos. Aí eu falei assim, seu Daniel, o senhor tá louco, imagina, como assim você é gerente de consórcio? Não, nunca aconteceu isso. Foi 67 cotas em um mês. Então, você vai contratar e eu quero que você forme. Eu falei assim, não, mas eu não sei. Sabe assim, ele não, né? Ele falou assim, eu falei, eu não sei, como que eu vou formar? Ele falou assim, não, a Márcia vai te ajudar. Falando assim, eu vou conversar com ela vai te orientar como que é, mas você vai escolher as pessoas. Ele falou assim, eu falei, mas eu só tinha um sonho, sabe? Era a chance, então tá bom. Então você vai contratar pessoas que tenham o mesmo sonho. Sim. Eu falei assim, você vai me dar essa carta branca? Então ele falou sim. Eu contratei 22 pessoas entre 17 e 18 anos. Meu Deus, olha só que incrível. E foi todas pessoas que não tinham condições, que tinham essa vontade, essa garra. Então, e depois disso eu desenvolvi eles, ensinei a parte técnica, né? Que é o produto em si. Mas uma coisa que eu falo muito, que eu aprendi na vida, é as habilidades comportamentais é que faz toda a diferença para a pessoa ter sucesso. Porque a parte técnica, Kate, o que acontece? Kathleen, né? O que eu falei, Kate, nossa, Não tem problema desculpa. não. Então, o que acontece? A parte técnica é muito mais fácil você ensinar. 1 mais 1 é 2 e pronto. Sim, Mas a parte comportamental, sim. o que tá dentro de você. Só a Kathleen sabe o que tá dentro de você. Você que vai descobrir quais são os seus talentos, Sim. né? Então, só que precisa o quê? De um gestor para poder colocar de dentro para fora. O que você tem aí dentro? Né? O que você tem aí dentro que você pode ajudar as pessoas? Sim, sim. Então, e muitas vezes você não sabe o que é. E é isso que eu fui em busca dessas 22 pessoas que gostariam de ser alguém na vida. E assim que foi minha primeira liderança né? Por isso que eu falo, com 17 anos, hoje eu tenho 47, então eu tenho 30 anos de experiência. Uau! Então foi muito cedo. Que incrível, né? hein? Então, por isso que eu falo assim, eu ajudo as pessoas a desenvolver isso através dos sonhos. Que bagagem. Né? Então foi assim, essa primeira experiência e fiquei ali, né, com essa equipe de consórcio. Aí depois disso eu fui trabalhar, porque é uma longa história, né, porque são 30 anos, né? Então, aí depois eu fui trabalhar na Marítima Seguros, quando eu Que saí legal. daí, porque lá tinha, dentro da concessionária marítima, tinha essa parceria. Venda de consórcios também? Não, ali era só a parte de seguros, Ah, sim. tá? Só a parte de seguros. Porque tinha um gestor que passava ali na concessionária e ele viu o meu perfil, né? Que eu já era uma gerente de ali. E ele me convidou para ser supervisora de produção da região toda de Avaré. Que bacana. Então, eu cuidava de 72 corretores de Uau. seguros da região. Então, eu viajava 22 cidades da região. Eu visitava os corretores para que eles vendessem Marítimo Seguros e não vender outras seguradoras. Sim. Então, eu ensinava a parte de produtos e eu formava o time dessas corretoras. Que incrível. Então, ali foi outra experiência que eu tive nessa parte de gestão, de liderança, de formar times de alta performance. Só que o que aconteceu nesse período? Depois eu tive vindo para Piracicaba, eu sofri um acidente de carro e deu PT o carro. Foi Deus que só a parte do banco, porque eu Meu bati Deus, no um carro livramento. um livramento. Só sobrou meu banco, enfim. E eu fiquei traumatizada com estrada. E o que aconteceu? Eu viajava só umas cidades mais próximas, que eu tava com medo ainda de estrada. Depois surgiu uma oportunidade para eu trabalhar dentro do Banco Bradesco, Que legal. da Bradesco Vida e Previdência. Olha só. Só que foi um grande desafio ali. Por quê? Eu já estava na Marítima, um cargo como supervisora, Sim. já estava ganhando bem, eu estava com esse monte de equipes que eu te falei. E o que surgiu da Bradesco Vida e Previdência era o quê? Se eu vendesse, eu ganhava. Se eu não vendesse, eu não ganhava. E foi uma decisão que eu tive que tomar ali. Então, às vezes acontece isso na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. Sim. E às vezes uma decisão é um certo, você fala pelo incerto, mas a primeira coisa, a gente tem que acreditar na gente. Quantas vezes que você, na sua vida, você não teve que tomar alguma decisão? Sim. Não é? E que você teve que falar, e agora, o que eu faço? Só que eu falei assim, não. O medo da estrada era o que era o ponto bom e o que não era. E depois aqui, o que ia me ajudar e o que não ia me ajudar, né? Sim. Eu falei, não, eu ensino as pessoas a vender, né?
E agora eu tenho que vender? Falar, depende só de mim. Qual que é a dificuldade? E assim eu fiz. Eu troquei. Fui para dentro de uma... Foi o primeiro contato, né? Numa agência bancária. Que bacana. Eu fui trabalhar na Bradesco de Previdência. E eu tinha que vender. Se eu não vendesse... Só que ali foi muito rápido. Porque em um mês, ali... 2 meses eu já estava ganhando muito mais do que eu ganhava no fixo. Olha que legal. Você sempre foi muito boa em vendas, né? Muito, assim, sabe? Porque... Quero umas aulas com você, mulher. Quero fazer essa mentoria já. Bora lá, hein? Vou te deixar expert aí, hein? Porque eu sempre fui assim. Um dos segredos para você conseguir vender é você se conectar com as pessoas. Certo. Então, assim, primeiro tem que ser genuinamente. Sim. Então, eu tenho que descobrir o que hoje, né, a Kathleen quer, o que ela espera, qual que é a sua necessidade, e eu encaixo o que eu tenho Legal. para te oferecer. Certo. E ali dentro, eu não vendia por vender. Porque, assim, quem está nos ouvindo aqui, sabe como que é dentro de uma instituição financeira? Sim. Geralmente, assim, a gente fala, nem quero ir, o gerente está me ligando, está me empurrando, está vendendo, nem sempre. E eu né, por isso que eu te falei, desde muito nova, é a parte assim, o que a pessoa precisa? Bem humanizado, né? Bem humanizado. Então, deixa eu conversar com a pessoa para ver, porque tudo na vida, sempre existe um produto certo para o cliente certo. Certo. Só que a gente que trabalha com o público, eu tenho que descobrir qual que é a sua necessidade, qual é o produto que eu posso encaixar. E assim foi. Então, ali eu consegui vender muito ali dentro do banco. Já comecei a me destacar bastante. Que bacana. Eu estava terminando a faculdade de Educação Física nessa época já. E daí, o que aconteceu? Eu recebi uma proposta para eu virar supervisora dentro da Bradesco Vida e Previdência, para rodar as outras agências e formar os times de novo. Só que para isso eu tinha que ter uma faculdade de administração. Porque enquanto eu estava nessa parte de só comissionamento, eu não era bancária ainda, né? Entendi. Então, poderia ser a faculdade de Educação Física. Sim. A partir do momento que eu ia virar... Subir de cargo. Aí eu teria que ter. Terminei faculdade de Educação Física, comecei a fazer administração de empresa. Que legal. Já linkei, Sim. né? Aí eu vi porque... Fala, Magda, mas eu sonho de professor de Educação Física. Só que eu me encaixei nessa outra parte. Porque eu vi que para trabalhar como educação física, eu teria que trabalhar de manhã, de tarde, à noite, porque eu queria era ser professora de escola na época, né? Sim. E nesse outro mundo que eu tava, eu descobri que eu poderia ajudar muito mais pessoas e não tem preço, sabe? Você olhar para aquela pessoa que tá ali querendo alcançar alguma coisa, que era os meus liderados, Sim. e eu consegui dar essa esperança para eles conseguirem bater as metas dele, lógico, e ganhar mais dinheiro para conseguir realizar os sonhos dentro da casa, né? Exatamente. E depois também a gente conseguia ajudar os clientes. O cliente sair te agradecendo porque a gente conseguiu, né, Realizar ajudar, um sonho, né? ali dentro sim. da vida dele. É por isso que eu mudei, fiz administração de empresa. Aí fui promovida, eu tinha 5 meses, eu já virei supervisora de produção. Que bacana. Aí era mais, Magda, mas e o medo da estrada? Porque daí, ali perto de Avaré, era só 5 cidades que eu ia ter que cuidar. E as agências próximas, né? Certo. Então, era bem menos do que antes, porque antes eu viajava muito. E assim foi. Comecei daí montar uns times na região de novo, ali da região de Avaré, dando treinamento do produto de vida, de seguro de vida e previdência. E depois também montar os times dentro das agências. Então, eu era parceira dos gerentes gerais das agências. Certo. Né? A gente fazia o recrutamento, seleção, ali junto, para eu ver o melhor perfil que se encaixava para poder estar alavancando essas metas. Então, assim, os meus liderados era um braço do gerente geral para conseguir atingir as metas. Que bacana. Dentro do banco. É incrível. E assim foi essa trajetória. Então, foi a Bradesco Vida e Previdência. Aí, depois disso, o que aconteceu? Olha só, eu fazia faculdade, terminei uma faculdade, comecei a fazer outra faculdade. Sim. Aí, né, quando eu virei supervisora, o que eu falei assim? Eu preciso me desenvolver mais. E aí, eu comecei a fazer um MBA de gestão de pessoas. Ai, que legal. Então, durante o dia, eu trabalhava. À noite, eu fazia administração de empresa. E no sábado, eu fazia pós-graduação. Meu Deus. Que tempo que você descansava. E nisso, eu já tinha casado.
Já tinha os né? filhos? Já tinha, não, filhos ainda não. Sim. Eu já tinha casado. E o que que eu fiz? Quando que eu via meu marido, né? Aí eu coloquei ele pra fazer pós-graduação comigo, pra de sábado eu ficar com ele o dia inteiro. Então ele fez também a pós-graduação comigo, Que legal. de MBA em gestão de pessoas. Uhum. E foi aonde para eu me desenvolver mais, porque eu já estava com times, né, dentro das agências. E dentro desse MBA, o que que aconteceu? Eu conheci um pessoal que era aí do Banco Santander. Por quê? Já chegou, né, uma época que eu já estava querendo ser mãe, Sim. né? Depois Desacelerar um pouco. desacelerar um pouco, que eu estava viajando muito. Eu falei, Sim. gente, como que eu vou ser mãe com esse trajeto todo, né? Viajando para lá e para cá. Conheci um pessoal e eles falaram para mim que dentro do Banco Santander estava precisando de gerente. E falou, Magda, faz né? Vai fazer entrevista e tudo. Eu falei assim, nossa, será? E fui, fiz a entrevista, passei. Eu entrei daí dentro do Banco Santander como Legal. gerente júnior, porque eu Sim. comecei como gerente júnior ali. Só que daí eu já estava na cidade, sem pegar a estrada, já estava ganhando Bem mais. melhor, né? Então, assim, nessa trajetória que eu tô te contando, você viu aonde você quer, aonde você vai chegar. Sim, demais. Não, eu já tô aqui, minha cabeça tá fritando, várias É. lições. Então, onde você fala assim, aonde que eu vou, aonde que eu quero chegar. E você fala assim, nossa, o que que eu vou fazer? Aí, beleza. Entrei no Santander, lá fiquei um tempo também. Aí tive um filho, tive outro filho, né? E lá sempre eu me fui desenvolvendo as minhas habilidades. E eu vi que, assim, cada vez mais eu fui ficando apaixonada por treinar as pessoas. Cada vez mais. Porque os meus... Magda, como que você consegue? Magda, como que você consegue? Incrível, né? E eu me frustrei muito também, porque nem tudo a vida são flores. Sim. Tem os espinhos no meio do caminho. Sim. Porque senão aqui eu tô falando pra você, nossa, essa Magda tem sorte, sorte. Igual esses dias eu gravei um vídeo, sorte. Só eu sei a minha sorte, que foi muita superação, Eu sabe? imagino quanto desafiador. Sabe, quanto muitos obstáculos, que foi muita resiliência. Sim. Porque ao mesmo tempo que isso é uma qualidade que a gente tem, de ser determinada, Sim, focada, sim. ao mesmo tempo tem as pessoas que falam, nossa, né? Por que que ela é, como Por que assim? que ela tá conseguindo e eu não? Por que que tá assim? Aí vem as invejas, Oh, sabe? que Vem mais as tem? pessoas que querem, né? Tipo, puxar o tapete. E como que se mantém essa resiliência? Ou até mesmo pessoas da equipe que né, não querem crescer e você precisa puxar e a pessoa quer ficar na zona de conforto. Também Não. tem isso, né? Muitas reuniões. Olha que absurdo. A gente tá numa reunião e dentro de instituição financeira tem muitas premiações e troféu, né? Sim. Que o pessoal entrega. E assim, aqui, antes de entrar na sala, na hora que tem o coffee, o pessoal fala assim, ô Magda, para um pouco. Olha o absurdo, eu escutei isso. Verdade, eu cheguei a escutar isso. Magda, para um pouco. Por que que você tá vendendo tanto desse jeito? Sabe assim, porque Como olha assim, só, do gente? jeito que tá, se você consegue, eles ficam, a gente não aguenta mais escutar, ó, a Magda faz, então é possível. Nossa, olha só. Sabe assim, só que o troféu era a consequência. Você tem uma coleção, então. Sabe? Ixi, Maria, uma hora podia ter aqui, anotar Ah, a mesa aqui. verdade. Podia que Mas é um sabe? orgulho, né? É um orgulho, porque assim, cada troféuzinho que eu olho Foi uma história, é uma uma história, conquista. é um desafio, são várias vidas que eu consegui transformar. Sabe, Que assim, são lindo. várias vidas que eu consegui, que a pessoa conseguisse a promoção dela, tão sonhada, que ela conseguisse galgar um passo a mais. Então, assim, e ali dentro do Santander, né, que foi, Sim, que eu te falei assim. Então, eu ajudei muitas pessoas. Legal. Então, a Magda, eu falo assim, eu sou muito grata ao meu marido, porque meu marido, assim, ele é um pouco mais velho que eu. Então, que eu chegava em casa, ai, amor do céu, você não acredita, eu ajudei assim, assim, assim a pessoa e tal. Você acredita que hoje eu fui pedir uma ajuda? Ai, Magda, é assim que faz. Porque sempre eu fui muito boa em vender seguros, né? sim. E seguros de vida, quem que quer comprar um seguro, né? É um dos produtos, às vezes, mais difíceis de vender dentro de uma instituição financeira. Então, eu sempre ajudava muito, treinava o pessoal, os meus pares ali. E quando, às vezes, eu ia pedir uma ajuda, ai, me ajuda nesse produto, que nem capitalização, era um produto que eu não vendia, porque às vezes eu não via muito sentido no produto. Sim, sim. Mas como que você consegue e tal? Ah, não, é só abrir a boca e falar. Olha como eu escutava. Nossa. E eu chegava Você em precisava de casa. ajuda pra bater as metas, né? Então, assim, aquela troca. Sim. Kathleen, ó, o que que você vende mais? Me ajuda aqui. Sim. E o que eu ajudava mais? Sim. Só que nem sempre. Aí depois que meu marido falava, Magda, aprende uma coisa na sua vida. Nem sempre as pessoas vai ser com você do jeito que você é.
E depois, mais pra frente, eu fui buscando muito curso, muito desenvolvimento. Eu sempre fui muito de estudar. Se eu for falar de formações pra você, foram várias, Que sabe assim? legal. Que nem lá que eu te falei, eu fiz a MBA em gestão de pessoas. Depois eu Sim. fiz didática do ensino superior, outro MBA, que é pra poder ministrar dentro de universidade. Que Então, eu já fui legal. professora universitária, Sério? Que nessa parte legal. do desenvolvimento humano, Uau. dessa parte de RH, Muito né? Toda a bom. parte de recrutamento, seleção. Então, eu sempre fui muito em busca de aprendizado para me aperfeiçoar, para poder desenvolver as pessoas. Uau. E isso sempre ao mesmo tempo, Magda, para que tanto curso? Para que você ficar fazendo tanta coisa? Olha só, aqui o banco tem vários cursos. Só que é diferente quando a gente busca. Porque eu Sim. sempre queria um próximo passo, né? E nesse meio que foi em de 2006 a 2012 que foi, eu com meu marido, a gente abriu uma escola de cursos profissionalizantes, Que bacana. né? Uau. Que foi depois da pós-graduação, convenci meu marido. Meu marido é jornalista, formado, Que né? Assim, legal. ele tem essas habilidades, mas mesmo assim a gente montou uma escola de cursos profissionalizantes. E ali que despertou mais uma vez. Eu falei, nossa. E ali o foco era assim, de 15, 16, 18 anos. Então eu já ministrava aulas para ensinar o pessoal o Olha quê? só. A como montar um currículo, como participar de uma entrevista, Que e bacana. assim a gente ajudava ele ao primeiro emprego. Então, e ali meus olhos já brilhavam, né? E eu sempre falava para os meus alunos assim: nossa, ainda vou dar uma entrevista para o Jô Soares. Olha só, olha meu sonho lá atrás, Ai, não hein? foi pra Coitada. Jo, mas Não, foi pra olha Kathleen. lá, você viu? Olha onde que eu tô, que honra aqui, né, Kathleen? Então, assim, porque eu ajudava muito isso. Meu, e olha que incrível a questão de você ter sido professora, ter o sonho de ser professora de educação física e depois juntou tudo isso. A questão da didática, de você ser professora e toda essa bagagem empresarial que uniu pra você ser essa grande mentora que você é hoje. Incrível. Então, isso mesmo que você falou, né? Juntou o sonho de professora com mentora, com Sim. as vendas, de Experiência, cuidar do bagagem ser incrível. humano. E ali foi muito assim, que ali foi uma outra coisa que quase eu saí de instituição financeira, quase. Certo. Por quê? Eu vi que eu estava ajudando muitas pessoas, eu gostava muito ali dessa parte. Só que o que que aconteceu? Tava batendo muito o sonho de querer ser mãe, que ainda eu Ah, entendi. sabe assim, de querer ser mãe, querer ser mãe. Eu falo, nossa, e agora? Porque o meu primeiro filho, né, nasceu em 2009, e foi o que eu te falei, a gente começou em 2006 a escola. E a gente ficou esse bom tempo, e eu tava, não, e tal, depois eu falei, não. E eu ganhava muito bem dentro do banco já, Ah, eu falei, como que eu vou imagino. sair aqui pra vir aqui? Pra Falei, começar a não, empreender, né? Que é super desafiador. Igual a gente essa estava parte até de empreendimento, conversando antes de iniciar aqui, que não tem escola para empreendedor. não tem, a escola é a É na vida, raça, é na é. vida. Daí foi assim, falei, não. Então eu continuei no banco, e fui, só que o que eu fazia aqui, eu comecei a fazer dentro do banco. Eu comecei a fazer isso dentro do banco, de ajudar as pessoas sem esperar, Sim. né? Essa parte de desenvolvimento. E o que que eu coloquei? Eu queria muito ser gerente geral. Porque, assim, na nossa vida... E quando eu falo que eu sou hoje mentora de líderes, é líderes que pode ser os empresários ou líderes de qualquer empresa, Sim. né? Pode ser desde quem quer ser gerente de banco, quem quer ser gerente de qualquer tipo de empresa, para supervisores, coordenadores, líderes de uma forma geral. Por quê? A gente sempre aprende o que fazer com um líder e o que não fazer. Então, eu tive vários gestores não tão bons e gestores muito bons. Certo. Então, só que daí eu aprendo o que não fazer e aprendo o que fazer. E sempre eu falei, não, isso então um dia eu vou ser a melhor gestora, né? Eu sempre vou cuidar das pessoas, não vou fazer desse jeito, eu mando aqui, eu mando, você obedece e vê só como números, sabe assim? Sim. E assim foi. Então, dentro do Santander, eu ganhei viagem, né, Que para Portugal, legal. ganhei Uau. viagem para Dubai, fui Olha destaque só. nacional, sabe assim, foi uma trajetória muito forte. Que bacana. E daí o que que aconteceu? Eu fiquei sabendo que tinha vaga para o Banco Itaú, que foi um outro banco, que foi Sim. minha última instituição financeira que eu trabalhei. Entrei como gerente geral Que era o seu direto. sonho. Aí fui conseguir passar, Que né, nessas entrevistas. legal. Só que foi um desafio, que essa vaga que teve, sabe para onde que foi? É. Eu morava em Avaré, era em Bauru, Longe, era longe. longe. E eu com meu marido, e dentro do Santander, eu já estava recebendo propostas para ser gerente geral,
Só que era pro lado de Campinas, Piracicaba, que era mais longe de Avaré. Sim, sim. E meu marido estava muito bem estruturado, tudo ali. Eu falei assim, nossa, não dá. Quando surgiu o Itaú, que era Bauru, eu falei, pronto, é mais perto, é só 120 quilômetros. Eu com meu marido, a gente sentou, conversou. Só que eu tinha um filho de 2 e um de 3. Imagina, um Super ano e 3 de pertinho do outro. diferença, os Sim. dois, né? Ali já, nessa época. Eu falei, e agora? Eu vou ou não vou? E foi uma outra grande decisão que eu tive que tomar. Vou ou não vou? Fui. Se mudar de Meu cidade, marido, né? não, mas meu marido, como os meus filhos ficarem em Avaré, Sério? olha só. Porque Nossa. é aquilo que eu te falei, a gente tinha escola, né? Tava muito bem. Sim, legal. Como que a gente vai fazer isso? Daí ele ficou. Aí fiz toda a estrutura e é o que eu te falei. Aí esqueci de falar que nesse meio, depois que eu casei, meus pais voltaram para o Paraná. Então, em Você não Avaré, tinha rede de apoio? eu não tinha rede de apoio nenhum. Eu sempre trabalhei, Nossa. eu sempre tive uma secretária, só que sempre me ajudou ali. Sim. Então, foi isso que foi. Ela que deu esse suporte com os meus filhos e meu marido. Então, eu ia Sim. na segunda, voltava na quarta. Caramba. Na quinta, eu ia para Bauru, voltava na sexta. E Bem assim foi desafiador, durante né? 3 anos. Uau. Porque daí meu marido não conseguia vender a escola, que ele tentou, Magda, Sim, vai, a gente sim. tenta vender a escola, depois se Aham. volta, A escola enfim. continuou super bem, então. Continuou que a bom. escola, e eu fui para Bauru atrás desse outro sonho que eu tinha. Legal. Lá eu fiz um bom trabalho, já tinha recebido uma proposta para ser regional, só que regional era para viajar, daí a gente nunca sabe para qualquer lugar que a gente vai no mundo. E eu falei que não, porque não tinha como levar meus 3 homens, que eu falo, né, que eu tenho meus 3 homens. 3 príncipes. É, né? Então, assim, não conseguia levar eles. E aquilo foi também uma outra coisa. E agora? Minha vida pessoal com a minha vida profissional, meu sonho de ser regional. Só que eu tinha minha família. Falei, e agora? Não. Regional é acima do gerente geral? É Como acima que do é? gerente geral, porque ele Ah. cuida daí de várias cidades. Entendi. É como se fosse um gerente geral, mas de várias cidades. De várias Que cidades. legal. Só que daí como que eu ia fazer isso? Quando a gente aceita, eu posso ir pro Rio, pro Sul, pro Nordeste, qualquer lugar. E cada hora você vai mudando de cidade. E mesmo gerente geral, cada hora você muda de Sim. cidade, né? E acabar não tendo tempo também pros seus filhos, pra família, né? E eu já tava me sentindo aquela coisa, imagina. Dividida, né? Já tava 3 anos. Sim, então, longe. sim. Até que surgiu uma oportunidade para eu voltar para Avaré. Só que era para inaugurar uma agência. Uma agência, imagina, eu já tava na maior agência de Bauru. Aí, E começar do zero, então, né? aí eu além de declinar uma mega de uma promoção, aí você começar numa agência do zero. Mas eu fiz essa escolha aquela vez. Aí você porque aceitou? a minha família era mais importante, não. Sim. Eu aceitei voltar para inaugurar a agência. Certo. Muitos falaram, Magda, você é louca. Você vai voltar, você vai Mas você começar do priorizou sua zero. família, né? Então, tem horas, Kathleen, que isso que acontece. Porque como que a gente equilibra hoje? Que é isso que eu tento ensinar para os meus mentorados, esse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Sim. Como que equilibra? Então, vai ter momentos que você pode focar assim, um pouquinho mais pro profissional. Tem momentos que você foca um pouquinho mais pro pessoal. E nessa trajetória toda, eu fui aprendendo que dá para conciliar os dois. Então, essa minha experiência que eu quero passar para as pessoas, que dá para ter os dois. Muito bom. Então, quando eu voltei, eu falei assim, nossa, e agora? Era eu e mais 2 funcionários. Eu estava numa agência que eu tinha 27 funcionários. Nossa. Imagina você de 27 funcionários, Passar você pra 2. 2. Inaugurou a agência na sexta-feira. Aí, quando foi na segunda-feira, abre a agência e a gente fala assim, nossa, eu olhei, sabe, assim, pra Elisângela, pra Lívia, eu falei, agora, o que a gente faz? Não tem ninguém. Nossa. Não tinha ninguém. A meta de vocês era trazer também novos clientes pra essa Eram novos agência. clientes, né? Tinha uma outra agência em Avaré. Certo. E aquela era a segunda agência que inaugurou. Sim. E eu tinha 3 anos, pra você ter uma ideia, porque o banco tem uma como que eu posso dizer? Carteira? Uma projeção, né? Projeção. Que eu poderia até 3 anos para ter 1.000 clientes. Para você ter uma ideia, em 7 meses eu consegui 1.000 clientes. Uau, olha só que Então, incrível. Você sempre dobrando as metas, né? Não, porque assim, porque eu preciso de pessoas, eu sempre fui Sim. movida a desafios. Então, primeiro, é a autoliderança, né? Eu falo assim que antes de você liderar alguém, você tem que liderar a sua vida. Controlar Então, a mente, eu tenho né? que saber o que eu queria da minha vida. Sim. Então, já que eu voltei ali, eu tava tão feliz ao mesmo tempo, assim, tão feliz que eu tava no dia a dia com os meus filhos novamente. Sim.
Só que ao mesmo tempo fala assim, não. Faltava aquela correria? Faltava correria e eu tinha que ter meu time, eu tinha que ter meus clientes. Sim. Só que eu falei assim, se eu for bater de porta em porta, de um em um cliente para conseguir 1.000 clientes, nossa, eu vou demorar os 3 anos. Só que daí eu montei uma estratégia. Eu falei assim, não, eu vou fazer parceria. Eu fui para Botucatu, que tinha uma plataforma lá de gerente empresarial. Certo. Fiz uma parceria e eu agendava as visitas para as grandes empresas da cidade, levava o gerente empresa, eu era gerente geral, porque daí abaixo de mim eu não tinha gerentes. Igual em Bauru, eu tinha ali 12 gerentes abaixo de mim, Sim. que eram gerentes de pessoa, né, de alta renda e gerentes de empresas. E depois, quando eu fui para Avaré, eu não tinha mais gerentes. Então, eu busquei um outro gerente para fazer parcerias e assim foi. A gente foi abrindo as contas jurídicas da cidade de Avaré e junto eu comecei a abrir folhas de pagamento. Então, eu abria folha de pagamento de 100 funcionários, de 300 funcionários e assim foi. Então, por isso que um tempo, né, um espaço de tempo curto, em 7 meses eu já tinha mais de 1.000 clientes. Que incrível. Então, isso aí foi um ápice dentro do Itaú. O diretor veio até a cidade ver o que eu tinha feito. Depois eu fui Uau. para São Paulo. Depois eu comecei a dar palestras, treinamentos para os outros gerentes que estavam inaugurando agências. Como que eu tinha feito Que potência, hein? para conseguir em pouco tempo. Eu falei, é estratégia. Muito. É estratégia. Então, assim, o que eu quero? 1.000 clientes? Beleza. Mas o que eu tenho que fazer para conseguir 1.000 clientes? Se eu for de 1 a 1, não. Então, onde eu fiz essa parceria e consegui alavancar todos esses números. E ali foi a primeira, né, outra vitória que eu fui, assim, dando palestras e treinamento para os gerentes. Ali dentro. E ali foi que eu fiquei, fui muito bem ali nessa agência. Aí passou mais uns 6, 7 meses, não lembro, foi quase, vamos colocar quase 1 ano, não vou lembrar datas corretas. Aí eu fui para outra agência maior, saí dessa agência que eu inaugurei, Certo. passei para um outro gerente, fui para a agência maior de Avaré. Ali fui desenvolvendo o time também. E depois uma outra trajetória que teve foi na pandemia, que foi um grande desafio que eu tive ali em Avaré. Depois eu te conto um pouquinho mais desse desafio Sim. e conquista ao mesmo tempo que foi ali. Com isso que aconteceu em Avaré, que eu vim parar em Sorocaba. Porque daí na pandemia, eu me destaquei, vim parar em Sorocaba, porque daí eles já queriam que eu fosse regional de novo, Certo. né? Porque na época da pandemia eu comecei a dar muito treinamento a nível Brasil, depois também. E foi via tudo Zoom, online. E depois que voltou, foi pro presencial. E parei aqui em Sorocaba. Ah, que legal. Então né? você já veio com um banco pra Eu vim cá. transferida. Certo. Aí nessa época eu estruturei. Aí sim, eu vim, mas eu falei que eu só saía depois com os meus 3 homens, que eu não ia fazer mais igual outra vez que eu fui, deixei, que foi nessa trajetória toda, que eu fui vendo como que eu podia equilibrar os dois. E aí sua esposa aceitou vir pra cá? Ele veio porque a gente já tinha estruturado. Legal. Então, assim, ele conseguiu, né, nessa época, nessa trajetória, a gente já tinha vendido a escola, ele já estava trabalhando com jornalismo, que é a carreira dele. Legal. Mas ele largou todo o emprego, a gente foi todo estruturado Pra seguir vir o seu pra sonho, cá, né? Pra seguir o meu sonho. Eu tive a oportunidade de escolher Sorocaba, que eu tinha Sorocaba, Jundiaí, né, que eu poderia estar São escolhendo. 2 cidades ótimas, né? Aí acabei optando por Sorocaba e vim pra cá, pra Sorocaba, né, em 2022, janeiro de 2022, pra maior agência aqui de Sorocaba. E o que aconteceu? Aí foi no final de 2023 que eu saí e comecei essa parte de mentoria. Nossa, tudo isso aqui eu demorei pra falar. Vixe, Maria. Mas foi Tomar muito uma água bom. agora. Muito bom ouvir toda essa história. Você é uma potência maravilhosa. E aí, quando que você decidiu ser mentora e trabalhar com liderança de alta performance e vendas? Você viu todo o seu potencial, né? Porque, olha… Porque o que acontece? Foi 2023, que é por isso que eu falo, nem tudo são flores, né? Sim. Vim pra cá 2022. É o que eu te falei, assim, tem muitos desafios. Um grande desafio que eu tive, igual eu te falei, foi dentro da pandemia. Lockdown, fechou toda a agência. Enquanto todas as outras agências estavam
caindo a produtividade, entregando metade do que entregava, eu tripliquei. Uau! Porque assim, como lá no comecinho eu te falei, é uma frase que eu carrego comigo e eu falo para todos aonde eu vou. Isso antes, quando eu trabalhava, né, dentro de agências e hoje. Ou você acha um caminho ou você cria um caminho. E ali dentro da pandemia, onde eu fui buscar muito mais estudo, muito mais autoconhecimento, muito mais como que eu poderia ajudar as pessoas. Legal. E o meu time. Eu morria de medo de morrer também. Só que a agência bancária era serviços essenciais. Então, a gente tinha que trabalhar. E a Varé ficou lá de março até setembro, sem ninguém atender. Lá foi lockdown mesmo, ninguém podia entrar na agência. Nossa. Era assim, e eu que ficava do lado de fora, atendendo no caixa eletrônico, ajudando. Era só o gerente geral que podia ficar lá fora. E a minha equipe lá dentro. Então, ali eu desenvolvi um plano, um projeto, né? Uma metodologia. Como que a gente poderia vender por telefone? Como que a gente poderia atender a população Teve que por se telefone? reinventar, né? Eu tive que me reinventar. E na pandemia também nasceu muitos bancos online, né? Cresceu muito, né? Muito, demais, demais. Só que o que acontece? A gente sempre foi acostumado a vender só com o cliente na frente. Sim. Então, eu tive que ser muito rápida. Primeiro, por que eu falei que eu fui buscar o autoconhecimento? Para eu me equilibrar. Sim. Porque eu também tinha medo de morrer, eu também tinha medo de trabalhar, só que eu tinha que ter esse equilíbrio para passar para o meu time. E depois disso, eu fiz esse projeto. E o que aconteceu? Eu fui destaque nacional depois. Uau! Porque como que outras agências entregando metade... E você sempre triplicando as Aí metas. foi. Diretor de novo, no meio da pandemia, foi lá ver o que eu estava fazendo. Olha só. Mostrei para ele todo o projeto que eu fiz, a metodologia. Depois, isso que eu fiz foi feito uma ferramenta para colocar dentro do sistema, porque eu fazia já uma venda consultiva com o cliente por telefone, Sim. né? Que são fazer as perguntas certas para o cliente, levantar a necessidade do cliente, aí que vem a parte de vendas, que foi. Depois foi patenteado isso dentro do banco, esse projeto. Quando a pandemia acabou, voltou para o presencial, eu comecei a dar treinamento a nível Uau. Brasil. Primeiro, dentro da pandemia, foi online. Sim. E eu desenvolvi o meu time para dar treinamento também. Olha que incrível. Porque só eu não dava conta para dar treinamento para as outras agências. Então, o meu time... Foi delegando, enquanto né? eu dava um treinamento no Zoom aqui, um outro funcionário meu aqui, outro aqui, para disseminar a nível Brasil isso. E daí, quando foi no final de 2023, eu tive uma grande surpresa. Porque o que aconteceu? Aquilo que eu te falei dos desafios. De ofuscar os meu gestor que eu tinha aqui. Começou a se incomodar com o seu sucesso? Isso. Você tá entendendo? Sim. E isso é uma outra história, um outro podcast que eu tenho que vir aqui, só pra Vai te ter que ter contar parte isso. 2. Vai ter que ter a parte 2 só pra eu te contar esse Desafio, case, né? esse Sim. desafio. Porque muitas pessoas, Kathleen, passam por esse desafio, né? De um assédio moral, sabe assim, de te pressionar, Nossa. de te falar coisas que você não quer ouvir, de desafiar se você é boa ou não. Porque eu vim aqui, tanto é que quando eu fui apresentada, falou assim, ó, aqui tem 2 regionais agora. Tanto é que aqui em Sorocaba eu fiquei responsável pela parte de recrutar, selecionar todos os funcionários aqui da região, né? Então, eu fiz muita entrevista, muita formação. Então, dentro do banco, eu fui conhecida como fábrica de talentos. Olha só, Né? que Esse era o meu incrível. nome dentro das agências que eu trabalhei, porque sempre eu desenvolvi muitas pessoas. E, para minha surpresa, hoje eu consigo falar com tranquilidade. No final de 2023, eu fui desligada. Nossa. Né? Então, assim... Mas você sofreu bastante, né? Nossa, por quê? Eu nunca fui mandada embora. Nessa trajetória toda que eu tive. Sim, Então, sempre trocando. eu pedi a conta pra ir. Sim. Então, assim, imagina na hora que você fala assim, nossa, e agora? Eu não tomei... Você sempre eu no não tomei. controle, né? Não tomei. Então, assim, foi um baque. Imagino. Aí, o que aconteceu? Virou pra 2024, eu falei, não vou ser regional aqui, mas eu posso ser regional do Brasil, eu posso ser regional de onde eu quiser. Tirei forças, De onde sabe, não assim, de tinha. novo, arregacei as mangas aqui. Deus sempre comigo. Eu falei, não, para, Magda. Você não é dali. Você pode ser muito mais. Você sabe o que você pode fazer. E é onde eu comecei a fazer mentorias
individuais, mas para bancário primeiro. Olha que bacana. Então, comecei a dar mentoria para bancários. Aí que você se descobriu numa nova área, né? Numa nova área, comecei a dar, que era o meu forte, né? Quem queria entrar no banco, ajudar as pessoas em recrutamento, como que se portar numa entrevista, quem queria ser promovido, comecei a dar essas mentorias. E no meio de todo, isso em 2024, do ano passado isso. Só que assim, eu tenho muita experiência aqui. Sim. E daí eu falei assim, como que agora eu vou colocar isso dentro de um método? Porque a partir do momento que começou a escalar muito, eu vi que de eu ficar 2, 3 horas com uma pessoa, eu poderia dar mentoria em grupo. Sim, legal. E eu fui buscar isso, vários conhecimentos. O ano passado, eu fiz mais outras formações, né? Só o ano passado, fiz mais 2 MBAs. Um de Uau! liderança, depois outro de vendas. Que incrível. Fiz uma especialização internacional. Eu fui para Ohio o ano Que passado, legal. né? Na Universidade de Ohio. Fiquei 10 dias para aprender tudo sobre liderança e vendas, para trazer Incrível. essa metodologia para cá. E no meio de tudo isso, eu falei assim, não, eu posso muito mais. Porque no meio desse monte de curso que eu fiz com vários empresários. E foi aprendendo cada vez mais, né? E aí que eu vi que tudo que eu tava falando, Magda, eu preciso de você, Magda, eu preciso de você. E eu falei, Magda, eu preciso de nossa. você. Eu preciso de É, você. você, né? Então eu falei assim, eu comecei a descobrir, eu falei, Magda, você não Olha precisa o seu ficar só no poder. nicho do banco. Aí eu fui abrir mentoria para líderes, Olha que treinamento para incrível. líderes, e hoje... E vendas também. E vendas também. Porque um é consequência do outro, Sim. né? Então, assim, os líderes falavam assim, Magda, eu preciso aprender a vender. Magda, eu preciso desenvolver meu time. Como que você faz tudo isso? E daí eu fiz outras formações também, porque nunca que eu subo num palco, dou palestras para 500 mil pessoas, tranquilo. Mas pegar o tal do celular, gravar um vídeo, era para mim assim... Desafiador. Era. Então, é isso que é outra coisa que eu ensino na minha mentoria. Por quê? Hoje o empresário, os líderes têm que primeiro aprender o quê? A se posicionar como um líder. Que Sim. isso que eu falei antes. É o autoconhecimento. Sim. O que eu sei, o que eu não sei. O que eu sei? Beleza. O que eu não sei? Eu tenho que desenvolver as habilidades. Então, no começo de 2024, eu tive que me reinventar de novo. Sim. E hoje em dia tem muito mentor, né? Qual que é o seu diferencial como mentora? Nossa! Posso ser sincera? Claro. Devo, né? Sim. O que eu falo, isso que você falou é muito válido. Meu marido fala, hoje em dia todo mundo é mentor, escritor e palestrante. Então, ficou muito, como que eu posso dizer, depois da pandemia... Muito comum, né? Isso. Você é Então, mais um. tem que ter um diferencial para se destacar no mercado, né? Tem. Qual que é o seu? O meu diferencial que eu falo sou eu. O meu grande diferencial. O seu poder é ser você, né? Porque assim, é o que você falou. Tanto é que o ano passado, quando eu tava fazendo essas formações, eu falei assim, nossa, mas como assim, né? Pra dar... E daí eu vi que pra escalar, eu teria... E pra ajudar o máximo de pessoas, porque não é só a parte financeira. O meu propósito hoje, pra você ter uma ideia, é formar o maior time de líderes, essa nova geração de líderes, para que veja o lado humanizado. Sim. Primeiro tem que cuidar de pessoas e o resultado é a consequência, Sim. tá? Então, o meu grande diferencial é a vivência, a experiência que eu tenho. Porque só a Magda viveu o que eu vivi. Não tem outra Magda. E é isso que eu aprendi nesse monte de com os meus mentores do ano passado, que eu tenho a minha essência. Então, Sim. assim, e eu posso passar essa minha essência, esse meu lado sonhador que eu falo, porque eu acredito que toda empresa pode ter grande resultado. Pode dobrar o faturamento, pode triplicar o faturamento, mas tem que ser humano, tem que cuidar das pessoas, porque tudo hoje na vida são pessoas, independente o nicho. Sim. Porque ou eu vendo um serviço... Pra você ou vender, você tem que gostar de pessoas, né? É isso. Entendeu? Ou eu vendo um serviço, ou eu vendo uma ideia, ou eu vendo um produto. Ou eu me vendo. Porque, assim, para eu me relacionar com as pessoas, eu estou me vendendo também. Sim. Entendeu? Então, por isso, assim, que começou essa minha grande paixão. Por isso que eu falo que eu sou apaixonada por pessoas e por resultados. Legal. Né? Então, eu consegui linkar isso dentro da mentoria, esses 3 pilares do posicionamento, de desenvolver todas as habilidades e depois eu dou o direcionamento correto para a pessoa conseguir. Maravilhosa. E deixa pra gente uma dica de vendas dessa fábrica de talentos de sucesso. Eu também quero uma dica de vendas. Primeiro, então, o que eu vou falar para todo mundo que quer se destacar com vendas, tá? Ser apaixonado por pessoas.
Seja apaixonado por pessoas, torne-se um especialista por pessoas. Mas como isso, Magda? Por quê? Primeiro você tem que conhecer. A dica que eu vou deixar, então, me veio agora aqui. É os 3 Cs que eu ensino. É uma fórmula, 3 Certo. Cs. O primeiro C é conhecimento, o segundo é conexão e o terceiro é confiança. E o que é isso, Kathleen? Primeiro as pessoas, você tem que conhecer as pessoas, depois você se conecta com as pessoas e depois as pessoas confiam em você. Legal, muito bom. E sabe qual que é o grande erro dos empresários hoje? Eles querem vender primeiro. Eles querem que o cliente Sim. compre. Então, assim, e Não aí que cria tá a o erro. conexão e a confiança, né? Aí que tá o erro. Primeiro você tem que conhecer o seu cliente, depois ele se conecta com você e depois ele confia. E a compra é a consequência. Então, Sim. e essa fórmula é o que eu sempre falo para todo mundo. É igual que você vai casar com alguém, você vai namorar. Primeiro você conhece a pessoa, aí você se conecta, Ganha um confia no outro para confiança. depois casar. Sim. Então, todo relacionamento é assim. E o relacionamento da venda também é dessa forma. Então, essa é a grande fórmula do sucesso. São 3 Cs para você conseguir que o cliente consiga Ai, comprar de adorei. você. Magda, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria ficar mais 1 hora aqui com você. nem Passou muito fale, é muito rápido. rápido. Nem parece que a gente Meu tá aqui 1 hora Deus do batendo céu. papo. Não, quero tomar um café agora pra terminar as perguntas que eu tenho para te fazer. E fica a dica, né? Quem quiser, é só procurar depois. Me Legal, procurar aí. legal. E deixa as suas redes sociais para o pessoal te conhecer. Qual que é o seu Então, Instagram? Meu Instagram é magdabrito.trainer, né? Então, que é treinadora. Então, magdabrito.trainer. Vocês podem me achar lá. Ah, legal. Pode, né, me procurar. E depois também tem um LinkedIn. O LinkedIn tá como Magda Brito, né? Certo. Mentora de liderança. Lá vocês conseguem me achar também. Vocês vão ver um pouquinho mais da minha história. Ah, legal. E vamos marcar uma live para fazer no Instagram pra gente Vamos. continuar esse bate-papo? Vamos, Porque acho que tem sim. muita coisa ainda para falar, né? Ixi, tem muita coisa ainda, que aqui a gente fica horas e horas. Porque em 1 hora para contar 30 Olha, mas anos agradou. de experiência, né? De vivência, é sim. muita coisa. Passa muito rápido, mas Passa agregou muito rápido. demais. Eu aprendi muito com você. E parabéns, viu, pelo sucesso, pela determinação. Ai, muito Deus te obrigada. abençoe nos seus projetos. Obrigada, E muito viu? obrigada pela Eu que te participação. agradeço pelo convite, né? Fiquei muito honrada, né? De você me escolher. Imagina. E você que tá aí, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no sininho do podcast. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.